Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Mas é interessante entender que, por exemplo, Abraão foi prometido a ele uma terra de Canaã. Ele nunca recebeu essa terra. O seu sobrinho também, Ló, era herdeiro com ele da promessa, mas também não tomou posse dessa terra da promessa. E Isaac, mesma coisa. Então, todos esses patriarcas morreram na fé. O versículo 13 que fala isso. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Eles tinham um instinto que ia além daquela terra ali debaixo dos pés deles. Eu uma vez preguei o evangelho falando do salmão. O salmão é um peixe extraordinário, né? O salmão, ele é um peixe do mar, da água salgada, mas chega um momento na vida dele que ele precisa se reproduzir. Então ele tem um instinto de procurar o lugar onde ele nasceu. Que normalmente esse é o salmão do Pacífico, né? O salmão do Atlântico, eu não sei exatamente como é que é o costume dele. Mas o salmão do Oceano Pacífico é assim, ele vai chegar até o Alasca, nas regiões ali, os rios do Alasca, daquela região, para buscar o lugar da sua origem. Como é que ele sabe? As tartarugas do mar fazem a mesma coisa. As tartarugas voltam à praia onde elas nasceram para pôr seus ovos, para ter uma nova geração de tartarugas. E daquelas tartaruguinhas que nascem, cada 100 tartaruguinhas, uma consegue sobreviver, porque elas têm que sair da areia quando elas saem de dentro dos ovos, e todos os ovos eclodem simultaneamente, coisa maravilhosa isso, né? Elas devem ter no ovo, né? Todos os ovos, elas devem ter um despertador lá que acorda todas no mesmo momento. Porque todas acordam juntas e saem debaixo da areia juntas e já sabem para que lado elas têm que correr. Elas têm que correr para o mar. Mas é claro que ali as gaivotas já estão todas de butuca, esperando as pequenas tartarugas, as tartaruguinhas, ainda macias, né? Os seus cascos ainda são muito macios. E dá para engolir inteira uma tartaruguinha. Então as gaivotas fazem a festa. Teve até um caso que aconteceu, isso acho que foi no Brasil, numa praia onde tem essas tartaruguinhas, que nasce e é assim um ponto turístico. As pessoas vão lá para ver o nascimento das tartaruguinhas. E fica todo mundo de longe olhando, mais ou menos o dia, eles sabem, né, que isso acontece. Aí, de repente, começam a sair da areia, assim, montes de tartaruguinhas e correr para o mar. E aí vem as gaivotas, né? As gaivotas já vêm com garfo e faca na mão, atrás da comida delas. E numa ocasião tinha uma turista, e quando ela viu a gaivota vindo pegar uma tartaruguinha, ela saiu correndo no meio daquelas tartaruguinhas todas, agitando as mãos e gritando para espantar a gaivota. E o que aconteceu? As tartaruguinhas perderam o rumo. Ao invés de correrem para o mar, elas viraram e começaram a correr para a terra. Aí não sobrou nenhuma. A mulher tinha tentado salvar uma tartaruguinha e acabou condenando todas elas à morte, porque aí não dava mais tempo delas chegarem no mar. Mas eu estava falando do salmão e mudei para tartaruga. Isso é velho, o velho que faz isso. O velho começa a falar de um palito e quando você percebe menos, você se dá conta, ele já está falando sobre a caixa inteira de fósforo. Começa com um palito e aí ele vai falar sobre a caixa inteira. Mas o salmão, ele é tão fissurado em voltar para o seu lugar de nascimento, que ele encontra esse lugar, esse rio, aí ele começa a subir o rio. Mas na medida
à medida em que ele começa a subir o rio, acontece uma transformação fantástica. Aquele peixe de água salgada se transforma num peixe de água doce. O organismo dele muda para ele poder respirar. As guelras mudam, são transformadas para ele poder respirar em água doce, o que ele não conseguia antes. Ele nasceu em água salgada, morava em água salgada. E não só as guelras, mas toda a estrutura óssea da cabeça dele muda. É muito interessante você comparar um salmão ainda no Oceano Pacífico e um salmão subindo o rio em direção a desovar, né, a reprodução. A cabeça muda, o crânio dele se altera totalmente, porque ele tem dentro dele um chamado que é um instinto e que nada pode parar. Se você pegar esse salmão que está subindo o rio, virar ele e empurrar para baixo, ele não vai, ele vai voltar e vai subir o rio. Mesmo sabendo que assim que ele acabar de botar os seus ovos, ele vai morrer. Porque a última coisa na vida dele é a reprodução. Ele desova e morre. E os ursos fazem a festa, né? Os ursos já estão todos esperando ali para a grande pescaria de salmão. Mas ele tem esse instinto de ir para aquele lugar que é o lugar dele. E nós podemos pensar aqui que todos esses que morreram na fé, morreram vendo o invisível. Não estavam tão interessados naquela terra física que foi prometida a eles, porque na realidade eles enxergavam, todos esses morreram na fé. No versículo 13 fala, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. É um instinto. O que o cristão está fazendo aqui? Buscando uma pátria. Ah, então é Brasília, né? Nós temos que ir lá na manifestação com a bandeira do Brasil, da nossa pátria. Não. A pátria do cristão não tem nada a ver com a terra. A pátria do cristão é celestial. Ele não tem nada que conquistar aqui na terra. O único que quis conquistar alguma coisa aqui na terra foi o sobrinho de Abraão. E olha o desastre que foi. Olha o estrago que ele causou. Foi lá para Sodoma. Veja só o que ele passou em Sodoma. E ele afligia a sua alma. Como a gente vai ler aqui mesmo em Hebreus, ele afligia a sua alma vendo o estado deplorável. Eu acho que em Hebreus que fala isso, ou é na carta de Pedro, se não me engano. Vendo o estado deplorável de Sodoma, e toda a maldade, toda a indecência e todas as coisas horríveis que eles praticavam em Sodoma. Então, um cristão, ele sabe que ele nunca vai ficar plenamente satisfeito com as coisas deste mundo. Porque o seu instinto está lá na nascente do rio no Alasca, lembrando aqui do salmão, né? Então o salmão, ele podia... se o salmão falasse assim, eu subi o rio, eu não, vou ficar morando aqui no Oceano Pacífico até morrer de velho. Ele não ia conseguir, porque o instinto dele o empurrava para cima, empurrava para a nascente do rio. E o instinto do cristão, de um cristão que esteja saudável na fé, o seu instinto o empurra para o céu. Ele quer o céu. Nada menos que a sua pátria celestial pode satisfazer. E a sua pátria celestial, a bandeira não é verde e amarela, não. Sua bandeira é Cristo. É o nome do Senhor. É o estandarte do Senhor. Então aqui nós vemos que Abraão e os outros patriarcas também, todos morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe. Como vendo de longe?
vendo-as pela fé. E crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Um caso muito curioso é o de Moisés, não é? Moisés, ele não, pela sua falta de fé, quando o Senhor mandou falar à rocha, ele, ao invés de falar à rocha, ele feriu a rocha. Então o Senhor deu uma penalidade para ele: você não vai entrar na terra. Você vai ver a terra, mas não vai entrar. Então, antes de morrer, o Senhor o levou numa montanha alta para que ele pudesse contemplar a terra a terra prometida, a terra de Canaã, né? Depois de peregrinar por todo o deserto. E ele viu, mas não entrou. Naquele momento ele não entrou. Mas ele viria a entrar depois. Quando ele entrou de novo? Quando você vai nos evangelhos, na cena da transfiguração do Senhor Jesus, do Monte da Transfiguração, quem estava lá? Moisés, Elias e o Senhor Jesus. Moisés estava ali. Como nós não sabemos? De que maneira nós não sabemos? Não sabemos se ali era uma fresta no tempo em que a gente estava enxergando o futuro, né? Os discípulos do Senhor estavam vendo o futuro, ou se Moisés, de qualquer maneira, ele estava na terra que não lhe foi dado entrar na época, lá atrás, mas só olhar de longe. Mas o Senhor é bom demais. O Senhor é bom demais. Imagina Moisés lá no Monte da Transfiguração, olhando em volta e falando assim: olha só, eu que não ia entrar na terra, estou na terra. Estou aqui. Então a pátria do cristão é celestial. A cidade do cristão é celestial. Então o instinto que nós temos é para buscar as coisas do alto, não as que são aqui da terra. E nós temos essa exortação também lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Buscai as coisas que são de cima. Se já ressuscitasse, mas espera aí, eu já ressuscitei? Posicionalmente já. Colossenses 2, versículo 12. Sepultados com Ele no batismo, nele, em Cristo, também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, posicionalmente falando, nós já estamos ressuscitados em Cristo. Em Cristo, posicionalmente. Circunstancialmente, nós ainda estamos aqui nesse mundo aguardando a ressurreição do nosso corpo. Mas a nossa posição já está garantida. Eu sempre dou o exemplo do rei no exílio, né? O rei está no exílio, mas os seus súditos já conseguiram expulsar o que havia usurpado o trono e mandam lá um WhatsApp para o rei e falam assim: rei, está pronto aqui o trono, pode voltar. Então, naquele momento, o rei está no exílio, mas ao mesmo tempo, ele já está entronizado. Circunstancialmente, ele está ainda no exílio, ele precisa pegar o avião e vir para o seu país, e até o seu país. Mas posicionalmente, ele já é rei no seu país. Ele já é rei no seu país. Que nem aquelas mensagens que a gente recebe na virada do ano, né? Já é 2024 na Nova Zelândia, já é 2024 na Austrália. E nós estamos aqui em 2023, aí, nós estamos atrasados. Mas então a questão posicional do crente é segura, porque é em Cristo. Ele está em Cristo, posicionalmente.
Por isso que em Colossenses 3 fala que se já ressuscitasses com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque estáis mortos, para a terra nós estamos mortos. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Por que um bandido arrisca a sua vida para assaltar um banco, por exemplo? E muitos acabam morrendo, né? Agora com esse negócio de câmeras de segurança, quantos assaltos frustrados nós vemos o cara ser morto durante o assalto. O sujeito entra lá com tudo, dando banca de herói, e daqui a pouco ele leva um tiro e cai no chão. Tem uma cena muito impressionante que eu vi de uma tentativa de assalto a uma agência bancária, que o cara entra e com o revólver ele atira no segurança, e o segurança atira nele e foge para dentro do banco, lá nos bastidores do banco. Mas o tiro do segurança pega no pescoço, na veia, na jugular do assaltante. Então começa a espirrar sangue, todo o sangue, e ele então quer fugir. E ele começa a correr para a saída, mas daí ele fica preso dentro da porta giratória, e é uma cena triste, porque ele cai de joelhos ali, deixa cair o revólver, e o sangue espirrando por todo o vidro da porta giratória. Estava morto já. Estava morto, porque pegou a jugular, pegou a veia aqui que vai para o cérebro, já era, né? Não tem como parar uma hemorragia desse tamanho, desse calibre aí. Mas por que o cara corre todo esse risco? Porque o único lugar que ele tem esperança é na Terra. E as únicas coisas que ele tem esperança são aqui na Terra. Por que um político dedica a sua vida com tanta avidez para ganhar uma eleição, para tomar o poder, para ficar num poder, porque a única oportunidade que ele tem de ser alguém e de ter algo é aqui na Terra, nesta vida. Ele não tem uma esperança mais alta que esta aqui. Então, se ele não agarrar logo aqui, ele não vai agarrar nunca, ele vai acabar a vida dele e ele perdeu. Perdeu. Aí vem aquela frase, perdeu o mané. O incrédulo é o mané que perdeu. O incrédulo é o mané que perdeu, porque ele não tinha outra esperança senão aquela aqui na terra. E o incrédulo, quando vai chegando à velhice, e ele descobre que ele não tem mais energia, ele não consegue mais fazer nada, ele não consegue mais conquistar, não dá mais tempo dele conquistar tudo que ele sonhou conquistar. Perdeu, mané. Perdeu, mané. Porque estava com seu foco só na vida aqui na terra. Nem mesmo Abraão, a quem foi prometida a terra de Canaã, tinha o seu foco aqui na terra terrena de Canaã, vamos chamar assim, porque ele almejava a cidade que tem fundamentos. Vamos lá para Hebreus de novo, para lembrar outra vez essa passagem tão importante, né? No versículo 9, Hebreus 11, 9, pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, ou seja, ele não ficou dono, mas era prometido a ele, sim? Morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Eu acho que Abraão era alguém que, quando andava pela terra, todo mundo considerava ele muito, muito soberbo, né? Porque ele devia andar de queixo erguido, assim, ó. Olhando para cima. Olhando para cima, porque ele sabia que não era aquela poeira ali, não era o lugar dele. Ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. E ele, então, acaba recebendo o filho da promessa, e todos eles, no versículo 13, morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe. Como é que eles viam de longe? Crendo-as e abraçando-as. Eles viam de longe como Salmão via de longe. Um instinto de que
o lugar dele não era ali, era muito, muito além. Era muito além. Porque os que dizem isto, no versículo 14, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade para tornar. Eles não conseguiam voltar porque não lembravam mais de onde tinham saído, né? E nós também, às vezes, ficamos tentando tirar da gaveta de onde nós saímos, e não é para relembrar, tem que esquecer. Tem que esquecer, né, de onde nós saímos. Abraão ia querer voltar para a Mesopotâmia, né, se ele fosse lembrar, que era tipo a Nova York daquela época. Era a cidade mais desenvolvida, a região, né, Ur dos Caldeus e a Mesopotâmia como um todo, era a região mais desenvolvida daquele tempo. Então não é que ele saiu de qualquer buraco aí de uma vila atrasada e não tinha nenhuma possibilidade de viver a vida, de ganhar a vida. Não, ele saiu da maior metrópole, ele saiu do lugar onde estavam todas as oportunidades para ir para lugar nenhum, porque de repente ele virou um cigano, né? Vivendo em tendas e caminhando pelo deserto. E a gente pode imaginar o que era isso, né? Porque toda aquela região lá, embora tenha as áreas que são produtivas e são férteis, tem muitas áreas desérticas também. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, a pátria celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Deus preparou uma cidade para todos esses que são da fé, que caminham aqui na terra como peregrinos. Deus não se envergonha de ser chamado Deus daqueles cujo coração e cuja porção está nos céus. Deus é o meu Deus. Por quê? Porque a minha porção está no céu. E Deus é o Deus de todos aqueles cuja porção está nos céus, não na terra. E Ele está preparando um lugar, né? Aqui esse versículo, lhes preparou uma cidade, versículo 16, porque já lhes preparou uma cidade. Faz lembrar aquele versículo de João, quando o Senhor fala para os seus discípulos, né? Vou preparar-vos, João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a promessa que nós temos. Só um versículo aqui para a gente encerrar. O versículo 16 é que nos dá uma grande segurança, né? Quando fala no final do versículo 16, porque já lhes preparou uma cidade. O Senhor não ia improvisar nada. Peraí, deixa eu arrumar um lugar para vocês ficarem aqui. Não. Já lhes preparou uma cidade. O Senhor já tinha preparado a cidade para eles. E que privilégio é nós sabermos que já temos um lugar preparado na glória, muito acima de todas as dificuldades e aflições desse mundo. Temos um lugar. Nós temos um lugar. Quando você viaja para uma outra cidade, um outro país, às vezes existe a preocupação de saber onde vai ficar, né?
o crente já tem um lugar preparado, porque Deus já lhes preparou uma cidade. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.